Amém, irmãos? Bom dia, Deus abençoe, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, versículo 32. O vídeo está me lembrando aqui de mais um aviso. O estudo bíblico vai começar a ser agora domingo às 9 horas da manhã, mas a oração não para, amém, irmãos? A oração continuará. Então, vocês podem vir também participar da oração, né? Ou vocês podem vir para o estudo bíblico, mas a oração continuará. Vocês podem vir, continuar orando, até para continuarmos com o estudo bíblico, né? Porque nada funciona se não tiver oração, não é verdade? Então, venham, continue orando em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 32, diz assim a palavra de Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército estrangeiros. Vai comigo para o capítulo 12, agora versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Não se cansem nem desanimem. Irmãos, estamos chegando a mais um final de ano, né? 2025 está acabando. Eu não sei quantos anos a mais eu terei. Eu não sei quantos finais de ano a mais eu passarei, eu não sei. Chegarei aos 80, aos 90, aos 100 anos, aos 110, não sei, irmão, ô glória, já pensou? Não sei, irmãos, mas o fato é que todos nós estamos aqui de passagem nessa vida. Estamos passando por aqui, estamos aqui como peregrinos nessa terra de passagem, irmãos. Nós que somos cristãos, quem que é cristão aqui? Deixa eu ver, quem crê em Jesus, aleluia. Nós que estamos aqui, cremos em Cristo, nós cremos e temos certeza que há uma eternidade nos esperando. Nós estamos vivendo aqui, mas nós esperamos novos céus e nova terra. Então nós vivemos aqui, tudo que nós fazemos aqui tem em vista o reino de Deus, a eternidade que está nos esperando, nos aguardando, irmãos. E quando nós vivemos aqui pensando nisso, a nossa motivação para viver muda. Quando nós vivemos aqui nessa terra, visando o reino de Deus, pensando na eternidade, com a mente nas coisas que são do alto, a nossa motivação para viver muda, sim ou não, irmãos? A nossa visão de mundo muda. A nossa disposição para acordar muda. O que nós estamos buscando aqui, irmãos, sabendo do pouco tempo que nos resta aqui, porque o que é 80, 90, 100 anos, se comparado à eternidade? O que é, irmãos? Nada. Nós não conseguimos nem relacionar, nem comparar, irmãos, não há comparação. A ordem para nós que sabemos que estamos aqui de passagem são tantas, mas uma delas é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus.
Tem um emprego, ele é para a glória de Deus. Temos um relacionamento, é para a glória de Deus, que eu estou de passagem aqui. A porta foi aberta, é para a glória de Deus. Vivo aqui para a glória de Deus, porque eu estou de passagem aqui, irmãos. Tem uma eternidade afora que nos aguarda. E como foi o nosso ano de 2025? Como foi o seu ano? Será que buscamos de fato, em primeiro lugar, o reino do Senhor e a sua justiça? Será que o ano de 2025, irmãos, passamos com a mente nas coisas que são do alto? Ou ficamos a maior parte do tempo distraídos com as coisas desse mundo? O que tomou conta do nosso coração nesse ano que passou, nesse ano de 2025? Como foi o seu ano, o que você viveu, irmãos? Eu tenho certeza que diversas situações, porque nós passamos por essa vida e vivemos diversas situações. Situações que nos trazem alegrias, muitas, não é verdade? Situações que mexem com o nosso coração, nos faz ficar alegres, mas situações também difíceis, desafiadoras. Sofremos também, que é comum a todos nós como cristãos. Na verdade, sofremos pelo fato de sermos seres humanos, passamos por dificuldade. Mas ainda assim também, por sermos cristãos, podemos sofrer. Na verdade, a palavra do Senhor diz que aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Jesus já havia nos falado lá no Sermão da Montanha que bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus disse: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque da mesma forma perseguiram aqueles que vieram antes de vocês. Talvez esse ano que passou vocês foram perseguidos por serem cristãos, por não negociar princípios do Senhor. Irmãos, no dia 31, se você estiver aqui, eu vou trazer uma mensagem de esperança, amém? Mas hoje é de conscientização. Irmãos, o fato de sermos cristãos, encontraremos oposição, e talvez esse ano, 2025, você encontrou muita oposição por não negociar princípios do Senhor, por amar Jesus. Talvez você passou o ano de 2025 sendo rejeitado porque você amou a Jesus. Grande será seu galardão nos céus. Por quê? Nós estamos vivendo aqui, como eu falei no início, visando a eternidade que nos aguarda. Agora, irmãos, não somos super-heróis. Não somos seres humanos. Pode ser que você passou esse ano de 2025 sendo tão perseguido pela fé em Jesus. Pode ser que você andou temendo a Deus ou procurando temer em tantas áreas da sua vida e você foi perseguido, você foi caluniado, você foi rejeitado, você foi desamparado por pessoas, não por Deus. Pode ser que você, por querer viver amando a Deus acima de todas as coisas, pode ser que você foi desprezado, isso mexeu no seu coração, mexeu com o seu coração de tal forma que você, em determinado momento, ficou desanimado. Já passou por isso, irmãos? Ou só eu? Já passou por isso de ficar desanimado por causa da perseguição? Já passou por isso de ficar desencorajado por tanta calúnia que levantaram contra vocês? Já ficou desanimado se porventura você tentou fazer as coisas certas diante de Deus e você sofreu rejeição? Já passaram por isso, irmãos? É comum a todos nós que somos cristãos. E eu não sei se você já passou por isso. Quando foi rejeitado, perseguido, torturado, foi tentado a abandonar a fé. Foi tentado a não abandonar a fé por completo, mas desanimar. Pensar assim, Deus, eu vou pegar mais leve com o Senhor. Eu não vou temer ao Senhor tanto assim, esse aqui eu vou dar meu jeitinho. Não, Senhor, eu estou caminhando, temendo ao Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, estou tentando, eu sei que não sou perfeito, Senhor, mas estou tentando, mas é só paulada. Deixa eu pisar um pouco no freio aqui. Nessa área aqui, deixa eu negociar um pouco aqui. Já foi tentado, irmão, fazer isso? Talvez você já foi tentado, irmãos, a retroceder na fé. Talvez você já tenha sido tentado a não continuar amando Jesus com intensidade. Talvez você já foi tentado a não continuar tendo fé no Senhor, como nós vemos aqui na oração, no louvor, que Ele é sobrenatural, que Ele é soberano, que Ele continua cuidando de nós, da nossa vida. Talvez você já tenha sido tentado, irmãos, a abandonar ou retroceder na fé pelo qual você foi salvo e resgatado.
Eu não sei se foi essa a sua realidade de 2025, 2024, 2023, não sei, irmãos. Mas essa era a realidade dos nossos irmãos aqui, que estavam aqui nesse contexto, irmãos. Crentes, convertidos, mas por causa da perseguição, irmãos. Por causa da tortura, porque, irmãos, aqui eles perdiam suas propriedades, seus bens. Aqui, irmãos, crente em Jesus, perdiam seus familiares. A luta era grande, aqui eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. E o motivo das palavras aqui desse autor é encorajar os cristãos a continuarem, a permanecerem firmes em Jesus. Mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio ao sofrimento. E eu tenho certeza que nessa manhã essas palavras também vão nos encorajar, irmãos. Vai nos encorajar. O autor diz, no capítulo 12, no versículo 1, ele dá alguns conselhos para aqueles que estavam desencorajados na fé. Para aqueles que estavam temendo ao Senhor, mas estavam querendo retroceder por causa da perseguição. E qual que é a primeira orientação que o autor aos Hebreus dá? 12:1, ele diz, olha, você que está desanimado, você que está desencorajado, você que é cristão, crê em mim, a luta está grande demais. Você que está sendo torturado, perseguido. Olha, portanto, versículo 1, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Estou sendo perseguido, mas a palavra de Deus diz, olha, você está rodeado de grande nuvem de testemunhas. E a testemunha, irmãos, é apresentada para nós no capítulo 11 de Hebreus, que nós chamamos de heróis da fé. É composto por Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, juízes, reis piedosos de Israel, todos os homens e todas as mulheres que dão testemunho de que Deus é fiel e Ele cumpre com as suas promessas e que vale a pena viver pela fé, ainda em meio a perseguição, tortura, desafio. Irmão, você passa desafio, mas não é de hoje, nossos irmãos já passaram. Você é perseguido, não é de hoje, nossos irmãos já eram perseguidos. A luta está grande, mas não é de hoje. A luta sempre foi grande para os cristãos, e o mesmo Deus que o sustentou é o mesmo Deus que está aqui hoje, fez você chegar aqui hoje e continuar com você até a eternidade. Está difícil, mas você está rodeado de tão grande nuvem de testemunha, que testemunha para nós que Deus ele é fiel, poderoso e capaz de nos sustentar até o fim. Irmãos, Hebreus capítulo 11, vou ler alguns textos. Versículo 4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, irmãos. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Esse é o mesmo Deus que continua agindo hoje na sua vida e na minha vida. Esse é o mesmo Deus que continua comigo e com você, nos amparando, nos sustentando. Olha a grande nuvem de testemunha, irmãos.
Nós podemos ter certeza porque essas pessoas, os nossos irmãos, testemunham para nós que mesmo em dia difícil, Deus ele é capaz de nos sustentar. Mesmo em situação adversa, a graça do Senhor nos fortalece. Irmãos, capítulo 11, versículo 32. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros pela fé. Olha como o Senhor, Deus, que é o seu Pai Celestial, sustentou esses homens, sustentou essas mulheres. Eu não sei como foi o seu ano de 2025, mas esse mesmo Deus continua te sustentando, continua me sustentando. Olha a grande nuvem de testemunha, irmãos, que testemunha que Deus é poderoso, é fiel. Irmãos, não precisa nem, você olha para os patriarcas aqui, para os israelitas em Canaã, mas não precisa ir muito longe. Olha para o Novo Testamento, olha como Deus agiu na vida de Paulo, de Pedro, sustentando, sendo providencial na vida dos seus discípulos, todos esses testemunhando para nós que o Deus que continuou sustentando eles, continuará nos sustentando. Não precisa ir muito longe não, irmãos, olha para a sua vida, olha hoje em dia, olha a história da igreja, mas olha hoje em dia, na atualidade, eu tenho certeza que você tem um irmão e irmã na fé que fala assim, olha, o testemunho dela me edifica. Você já tem assim? Irmãos, a vida dessa pessoa me encoraja a prosseguir. Olha a situação difícil que essa pessoa está passando, mas ela testemunha para mim que o Senhor é fiel, porque o Senhor está fortalecendo ela, o Senhor está fortalecendo ele, o Senhor é capaz de me fortalecer também. Irmãos, por isso que congregar é fundamental para a nossa existência espiritual, irmãos. Congregar, irmãos, estar em comunhão na congregação, você é discipulado, na congregação você é encorajado, você é exortado, você cresce no conhecimento do Senhor Jesus, você é conformado à imagem do Senhor Jesus, na congregação você ora e recebe oração, você prega, você recebe da palavra, na congregação você é encorajado, consolado, irmãos, congregação, no corpo da igreja o Senhor age, o Senhor discipula, o Senhor protege, o Senhor guarda. No corpo você cresce, irmãos. A igreja do Senhor Jesus faz por nós como nenhuma outra instituição faz, irmãos. Nos faz viver espiritualmente. No corpo de Cristo. Está com um problema na família, irmãos? Olha como José fez. Está pensando que tem um trabalho demais pela frente a ser realizado. Olha como Moisés fez. Pessoas testemunhando. Está sendo tentado a se vingar. Está sendo tentado. Olha como Davi reagiu, irmãos. Na historicidade bíblica, pessoas testemunham para nós que Deus ele é fiel, Ele é provedor, Ele é providencial, mas também na atualidade, pessoas testemunham para nós que Deus continua vivo e vivo está no meio de nós. Está desanimado. Você tem uma grande nuvem de testemunha. Às vezes nós somos tendenciosos a olhar somente os escândalos da igreja, não é verdade? Aí o diabo está usando isso. Olha lá o que o pastor fez. Olha lá o que o fulano fez. E faz, irmãos, infelizmente, mas não é de hoje que faz. Sempre fizeram. Mas o nosso Deus continua vivo. Ele continua agindo. Os olhos dele estão por toda parte, irmãos. Fernanda falou aqui sobre... Sou pastor e tudo mais, mas eu não sou dono da igreja. O Senhor Jesus é dono da igreja. Eu prestarei contas a Ele. Você prestará contas ao Senhor do que Ele tem colocado em suas mãos. Nós, todos nós. O Senhor da igreja continua vivo, irmãos. E por Ele estar vivo, Ele continua curando, fazendo milagres, restaurando, amparando, exortando. Ele caminha no meio da igreja, diz a sua palavra em Apocalipse. Caminha no meio dos candeeiros, esse é o nosso Senhor, irmãos. Que o Senhor, Pai, por meio do Espírito Santo, abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar que esse Senhor continua vivo aqui, continua agindo em nós e através de nós, e deseja continuar agindo em nós e através de nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Todos desanimados na fé,
Olha a grande nuvem de testemunho que você tem. Você não está sozinho. Tem pessoas fiéis ao Senhor ainda. Você acredita nisso? Tem pessoas fiéis a Deus ainda. Pessoas que temem a Deus, pessoas que querem nada de você. Só querem que você cresça em um relacionamento público com o Senhor Jesus. Só quer que você desfrute dele. Só, irmãos. Eu creio que tem pessoas assim nessa igreja, amém, irmãos? Em Lagoinha Mangabeiras, em Lagoinha Global, tem pessoas assim na Presbiteriana, tem pessoas assim na Assembleia de Deus, tem pessoas assim na Deus e Amor, tem pessoas na igreja verdadeira, irmãos. A igreja verdadeira dentro da igreja visível. Na teologia nós falamos, a igreja invisível é a verdadeira que está dentro da igreja visível, a instituição. Existe a igreja invisível verdadeira que está viva, sendo orientada pelo Senhor, sendo direcionada pelo Senhor, não perfeitos, mas quebrantados, anda em arrependimento, erra, mas confessa e volta, é direcionada pelo Senhor, é moldada pelo Senhor, essa é a igreja do Senhor. Olha a grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados, está desanimado, irmãos, está sendo tentado a abandonar, retroceder, a ficar desanimado. Olha para a grande nuvem de testemunha, Deus continua usando pessoas e Deus continua fazendo através de pessoas para que você seja encorajado. Esse é o conselho desse autor para nós, não somente isso. Eles estavam desanimados, desencorajados, em meio a tanta luta. O autor fala, olha, Deus continua agindo, olha como que Deus agiu. É o mesmo Deus que está com vocês hoje. Mas não somente isso. Está desanimado? Está desencorajado? Além de olhar para a grande nuvem de testemunha, versículo 1 ainda. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Olha que interessante, irmãos. Está desanimado na fé? Está querendo retroceder? Pensa em um atleta, irmãos, que está treinando para participar de uma maratona. E o objetivo desse atleta é chegar mais leve na corrida. O autor aos Hebreus aqui está comparando a nossa caminhada cristã com uma maratona. Uma morada eterna. Mas pensa no atleta. Pensa num lutador, irmãos, que às vezes usa, luva mais pesada, para que na hora, no treino, para que na hora que estiver valendo, ele tenha mais êxito ali. No seu desenvolvimento, irmãos. O excesso de peso atrapalha a resistência, irmãos. Essa é a metáfora. O que nós levamos, o que nós carregamos na nossa vida, irmãos. Ou melhor dizendo, sendo mais preciso, nesse ano de 2025, que deixou nossa caminhada cristã mais pesada. E que nos fez ficar desanimados. O que nós estamos pegando, o que nós estamos vendo. Quais são os ambientes que nós estamos frequentando que deixou nossa caminhada cristã mais pesada. O texto diz, se livre de tudo aquilo que te atrapalha. Atrapalha o quê? Prosseguir no conhecimento do Senhor Jesus, ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Às vezes ficamos animados porque estamos tendo associações com quem não deveríamos ter. Estamos assistindo aquilo que não deveríamos assistir. Estamos falando e fazendo aquilo que não deveríamos fazer, irmãos. Quais são os compromissos que nós temos feito que não contribuem com a nossa caminhada da fé? Relacionamento que ao invés de fazer bem, está nos fazendo mal. O texto diz, está pesada a caminhada? Olha para a grande nuvem de testemunha, mas não só isso. Se livre de tudo que te atrapalha. Às vezes, irmãos, são coisas legítimas. Não é pecado em si, mas começa a ser pecado quando nós colocamos o lugar do Senhor. Quando a prioridade começam a ser as coisas e não o Deus das coisas. Quando o emprego é o primeiro lugar da minha vida, primeiro do que Deus na minha vida. Quando as pessoas tomam o lugar de Deus na minha vida, a caminhada cristã vai ficando pesada. E nós não entendemos por quê. Porque estamos frequentando ou estamos tendo determinadas relações que não deveríamos ter. Colocamos no lugar do Senhor, se livre disso. Irmãos, que o Senhor nos dê discernimento de espírito, irmãos. Para que nós possamos entender, para que nesse ano que há de vir, a gente ande mais leve na caminhada. Não é ser livre de problema, de situação adversa, não, mas é ser mais leve. No que depender de mim, Senhor, som do meu coração, eu quero ser mais leve no Senhor. Eu não quero que nada seja um empecilho para que eu possa crescer no Senhor, para que eu possa desfrutar do Senhor. Eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Quem quer? Se livre de tudo aquilo que está te atrapalhando. E o que mais que o autor diz? Versículo 1 ainda. Além disso, se livre também
do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, irmãos, não adianta entrar numa maratona com uma roupa pesada. Esse é o pecado que tenazmente nos assedia. Alguns autores aqui falam que, alguns estudiosos entendem aqui que pode ser ou a nossa natureza pecaminosa ou a tentação que vem do mundo, mas muitos estudiosos entendem que o pecado que nos envolve aqui, irmãos, é aquele pecado que só nós sabemos qual é. Ninguém está vendo, irmãos, mas a gente está negociando. Ninguém está vendo, mas a gente está colocando para debaixo do tapete. Ninguém está vendo, mas a gente está falando assim, não tem nada a ver não, ninguém sabe mesmo. Sabe o que aconteceu com Davi enquanto ele encobriu o seu pecado? O seu corpo definhava de tanto gemer, irmãos. Porque podemos esconder de todo mundo, mas o Senhor vê todas as coisas. Às vezes é um pecado que estamos colocando debaixo do tapete. Estamos negociando, irmãos, negligenciando, e a nossa caminhada cristã está ficando pesada. Talvez é um pecado que precisa ser confessado, irmãos. Talvez levamos esse nosso 2025 jogando tantas coisas por debaixo do tapete, não confessando ao Senhor, dando o nosso jeitinho, mas jeitinho esse sendo pecaminoso diante do Senhor, e nossa caminhada pesada, emocionalmente abalados, espiritualmente fracos, por causa de negligência em relação à confissão de pecado, irmãos. O autor diz, está desanimado na fé, não fique. Mas o que eu faço? Olha a grande nuvem de testemunha. Não somente isso. Olha essa caminhada, o que tem sido um peso na sua vida que você tem colocado no meu lugar, diz o Senhor. E outra coisa, sabe o pecado? Aquele pecado de estimação. Se livre, confesse, peça ao Senhor força, graça. Porque isso pode ser que nos deixe fadigados e cansados. O pastor Márcio costumava falar uma frase, ele falava assim, trabalho não cansa, não. Trabalho não cansa, que cansa é pecado. Pecado cansa, não cansa, digam. Pecado cansa. Pecado cansa, irmãos. Perdoar é bom demais, amém, irmãos? Amar é bom demais, ser livre é bom demais, irmãos. Ter a consciência tranquila diante de Deus. Não é ser perfeito, amém, irmão? Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de ser sincero diante de Deus. É restauração para a nossa alma e vida espiritual. É força. Irmãos, e a alegria do Senhor é a nossa força. E o último, talvez o mais importante, da orientação que esse autor aos Hebreus dá, para que aquele que está desanimado persevere e fique firme, no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, irmãos, deve ser a nossa inspiração acima de tudo e acima de todos. Olhar firmemente quer dizer olhar sem distração. Olhar firmemente para Jesus quer dizer olhar, não é olhar, sabe aquela pessoa que está olhando aqui, mas está olhando com cano de olho aqui, ó. Às vezes eu estou ali em casa, estou do lado da minha esposa olha assim para mim, eu falei, o que você está me olhando com cano de olho? Irmãos, mas olhar para Jesus é olhar firmemente para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A graça que nós precisamos vem dEle. A força que nós precisamos vem dEle. É dEle, emana vida e vida em abundância. É Jesus. Talvez Jesus tenha nos chamado esse ano, irmãos. Nós ficamos distraídos com tantas coisas do mundo. Talvez o Senhor Jesus tenha nos chamado para vivermos com mais intensidade e a gente ficou distraído com tantas preocupações. Irmãos, que podemos resolver as coisas legítimas desse mundo, mas com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, irmãos. E o final do versículo 2 diz, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Ele é o nosso exemplo. E sabe como ele suportou a cruz? Como homem aqui, irmãos? Mas também como Deus. Nós aprendemos que ele suportou a cruz, irmãos, pela alegria que lhe fora proposta. Jesus sabia o que o esperava. Jesus sabia que ele seria exaltado no céu em glória.
na confiança que ele tinha na promessa do Pai, Cristo suportou a cruz porque ele tinha em vista a alegria prometida. Isso é fé. O que nos espera, irmãos? O que nos espera, irmãos? Novo céu, nova terra nos espera. Ver a face de Jesus nos espera. Ir para um lugar que pecado algum entrará, nos espera. Ir para um lugar que não há mais choro, mais pranto, nos espera. Alegria plena em tua presença nos espera. O apóstolo Paulo diz que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens somos os mais infelizes de todos eles, mas não. Nós esperamos em Cristo nessa vida, mas não somente aqui, mas na eternidade. Isso nos encoraja, isso nos faz perseverar, isso alimenta a nossa alma e nosso espírito, irmãos. Que possamos ser encorajados. Está desanimado? Mas eu tenho uma família de Deus. Estou passando dificuldade, mas eu tenho uma família que tem um Senhor e um Rei que cuidará de nós como corpo de Cristo para sempre. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode entregar a sua vida a Ele mais uma vez nessa manhã? Será que você pode fazer uma reflexão de como foi o seu ano de 2025? Será que você pode entregar a Ele as suas lutas mais uma vez, os seus desafios? Mas será que você pode agradecer a Ele por Ele ter te sustentado até aqui? Será que você pode pedir a Ele mais da graça dEle para esse ano que há de vir? Será que você pode pedir a Ele que Ele possa trazer em sua memória que Ele é vivo, Ele reina? Será que você pode pedir a Ele que, para trazer a sua mente, a minha mente, que nós fazemos parte de um corpo, que é uma grande nuvem de testemunha, que testemunha para nós que Ele é fiel, que Ele é poderoso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos fortaleceu, que nos sustentou. Obrigado pela Tua misericórdia que mais uma vez renovou sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, nos entregando mais uma vez ao Senhor, declarando a nossa dependência do Senhor, Jesus. Foram tantos os desafios, oh Deus, tantas lutas que nós passamos. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, mas o Senhor permaneceu fiel e a Tua graça foi suficiente na nossa vida. Que nós possamos continuar desfrutando do Senhor, da Tua graça, do Teu favor, para continuar sendo fortalecidos em nome de Jesus.